Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Glória a Deus. Até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já terem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por sua santa e bendita palavra. Fale aos nossos corações segundo a tua bondade e misericórdia nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pelo meu sogro, irmão Nereu Gabardo, e também pela minha sogra, irmã Sueli. Momento difícil deles, de saúde. A minha esposa está lá cuidando deles hoje, inclusive, não pôde estar no culto com a gente, está lá dando uma atenção para os seus pais. Orem por eles, se você se lembrar, ao longo da semana, clame ao Senhor Jesus pela saúde do irmão Nereu e também pelo vigor físico da irmã Sueli Gabardo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, há pouco tempo atrás eu mencionei que eu pregaria uma mensagem com o tema Desafie-se. Quem se lembra que eu anunciei esse tema? Lembra disso? Nós estamos trabalhando com alguns deles esses dias, A primeira mensagem foi Distensione-se, depois foi, lembra? Desconecte-se, E agora, Desafia-se, o Desafie-se, Na verdade, eu quero apresentar alguns desafios para você, estabelecer como um projeto de vida, como meta, para o teu ano de 2026, se o Senhor permitir que cheguemos lá, em nome de Jesus, Porque hoje é o nosso último culto do ano. E o texto que eu li aqui, ele é um pouco melancólico, na verdade, dá um certo desânimo quando você vai lendo, Porque parece que ele está, um texto para ser lido em velório, no culto fúnebre, e não no culto de celebração, de festividade, de encerramento de ano. Mas o que o sábio Salomão está colocando para nós aqui em Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 até o 7, que nós acabamos de ler, ele está nos desafiando a aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. Amém, gente? E aproveitar a vida da melhor forma possível é entender o que Deus quer de nós e viver isso em plenitude. O resto é só conversa fiada. É gastar a vida e não realmente aproveitá-la, Investir nossos dias naquilo que realmente importa, que é aquilo que Deus tem separado e preparado para as nossas vidas. Esse é o nosso grande desafio, entender os planos e projetos de Deus para nós e investir a nossa vida em prol destes planos e propósitos.
Então Salomão está dizendo: não se engane, a sua vida é curta. Daqui a pouco os seus dias se acabam, daqui a pouco a sua força perece, daqui a pouco os seus olhos se escurecem, os seus ouvidos, daqui a pouco eles vão ficar surdos, a sua voz vai ficar tão baixa que até a voz das aves vão cobrir a tua voz e o teu clamor. Então ele está desafiando a gente a lembrar do nosso Criador enquanto nós temos vigor físico, enquanto temos mocidade. Porque maus dias vão chegar. E esses maus dias, ele está falando exatamente dos dias que nós não teremos mais ânimo, mais força, mais vigor, mais saúde para fazer as coisas como nós gostaríamos de fazer. Eu estive pedindo oração agora para o meu sogro e minha sogra. Quem os conheceu há 10, 15 anos atrás, não imaginaria que os veríamos, melhor dizendo, fraquinhos como estão agora. A minha sogra sempre foi um trator para tudo, gente. Andava pelas ruas de Rio Negro com um teclado na mão, às vezes um violão, 3 crianças puxando. Ela ia até para Curitiba, Colombo, né, atrás de reuniões da igreja, essas coisas. Ela era presidente da SAF, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dia, a Paz estava lembrando essa semana ainda, um dia ela foi com as 3 crianças pequenas lá para Colombo, numa reunião, lá no fim do mundo do Colombo, lá numa igreja presbiteriana. E quando ela foi pegar o ônibus, porque foi de ônibus aqui para lá, mas foi pegar um coletivo lá na cidade, né, um alimentador, um ônibus aqueles de bairro, ela colocou as 3 crianças, eles passaram por debaixo da roleta, entraram no ônibus, e quando ela foi entrar, tinha um cara grandão assim, do porte do Alex, mais ou menos assim, né? E batia nela com o pé para jogar ela para fora, para ela não conseguir entrar no ônibus. Tá? Pois ela venceu aquele cara e entrou no ônibus, porque ela tinha 3 filhos lá dentro. Ela conseguiu derrotar o sujeito e entrar, porque ela tinha 3 crianças que já estavam lá, ela não ficaria para trás de jeito nenhum, ela morreria, mas ela não ficaria de fora daquele ônibus, né? E hoje você vê ela fraquinha, né? Dormindo pouco, porque está cuidando do esposo, esgotada, porque está cuidando da casa, cuidando das coisas, e já com bastante idade. Então, é disso que nós estamos falando. O meu papai está com 88 anos de idade, em junho deste próximo ano fará, se Deus assim o permitir, 89. Ontem teve uma festa de celebração pelos 90 anos do meu tio, Leutenir, que é irmão do papai, de 15, só restam os 2. E o meu papai estava lá todo emotivo, porque eram 15, só tem os 2 agora. Um com 88 anos de idade e outro com 90. E o meu pai, quem o conheceu sabe, sempre foi um homem muito forte, muito trabalhador. Ele sempre deu trabalho na lavoura, porque ele ia trabalhar por dia, mas não conseguia fazer o corpo mole. Então ia capinar algodão, por exemplo, né, o canavial, tá? Enquanto o pessoal estava indo, ele já estava voltando com a segunda carreira de canavial, capinando. Às vezes ele levava 2 ao mesmo tempo, porque para poder andar mais ou menos, parecer para os fiscais que ele estava trabalhando no mesmo ritmo, para não ter inimigos no trabalho. Porque ele não conseguia levar aquilo, sabe aquela história de ganhar o dia na maciota, como se dizia antigamente? Ele não conseguia, por causa da índole, do caráter, e sempre foi muito forte para o trabalho. Mas hoje, quando tem um degrau de 10 ou 15 centímetros, às vezes a perna não levanta o suficiente e acaba tropeçando naquele pequeno degrau. Às vezes, quando está sentado por muito tempo, quando vai levantar, fica se ensaiando para conseguir força para se pôr de pé e caminhar. Quem diria que eu viria meu papai, aos 88 anos de idade, vendo as forças se esvaindo. Não se engane você hoje está forte, está saudável, nada te impede, você levanta a hora que quer, dorme quanto quer, come o tanto que quer e fica sem comer se necessário, não é? Trabalha manhã, tarde e noite, todos os dias da semana, em 1, 2, até 3 empregos. Eu já tive 4 empregos de uma vez, sabia? Que nem o Júlio, lá, pai do Cris, daquele programa americano. Já tive 4 empregos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pode parecer que não, mas os dias vão passando para todos nós. Gente, eu me lembro que um dia estávamos descendo
o carreador do sítio onde nós morávamos, que aqui chamam de carreiro, né? E é a estradinha que liga da estrada rural lá, né? Da estrada municipal até a casa, dentro da propriedade, é o carreiro, o carreador, não sei como vocês chamam. E eu me lembro que eu sempre me esforçava para andar de passos largos, para andar no ritmo do meu pai. A mulherada e o povo fraco ficavam para trás. O meu pai e eu estávamos lá na frente, andando, né, valorosos. E eu lembro que um dia estávamos descendo o carreador, depois de vir de um culto à noite na cidade, alguém trouxe a gente de caminhão e soltou lá no alto da estrada. Naquele tempo não se proibia que as pessoas andassem em cima de caminhão, viu, PRF? Fica tranquilo, tá bom? Não vai me dar uma multa retroativa por estar em cima do caminhão. Naquele tempo se colocava bancos ao redor de uma graneleira e passava pegando o povo no sítio para levar para a igreja. Depois vinha soltando o povo pela estrada. E morávamos várias famílias no mesmo sítio do meu avô. Então, estava descendo na frente meu tio Odilon e o meu pai. E eu junto, né, fazendo passos grandes para acompanhá-lo. Tipo assim, eu sou homem de verdade que nem o meu pai, né? Eu ando no ritmo dele, no passo dele. E eu me lembro até hoje da conversa, que os dois estavam conversando sobre idade. E eles diziam que já estavam com 48 anos de idade. 48 anos de idade. Você sabe quem está com 48 anos de idade agora? Né? Você ri porque não sei, né? Sou eu, 48 anos de idade. E o meu pai com 88 anos. Quantos que eu tinha na época então? Me ajuda aí que eu sou ruim de geografia. Quanto que eu tinha? Ele tem 88, eu tenho 48. Na época ele tinha 48. Quanto que eu tinha? Gente, vocês estão pior de geografia do que eu, hein? 8, gente. Eu tinha 8 anos de idade. Agora vamos ficar fazendo conta até amanhã. O que eu quero dizer para você, querido, é que passou desses 8 até agora 48 anos de idade, eu não vi passar, foi muito rápido. Um dia desse, ontem eu estava pregando na Igreja Assembleia de Deus, lá no Bairro Alto, recebemos um convite, nessa semana já assim, bem perto do dia já, e fomos lá, né, conectamos o pessoal do Shalom Music aí, fomos lá fazer um louvor no culto de jovens, lá da Igreja Assembleia de Deus do Bairro Alto, né? Estava bem bom, não é verdade? Foi muito legal. E eu estava falando sobre essa questão de que um dia desses a gente estava sentindo o cheirinho do Júlio bebê e da Juliana. E a gente se lembra do cheirinho dos filhos, até quando a gente fica, os filhos ficam adultos, a gente lembra do cheirinho, tem uma memória olfativa, não é? Quem concorda que o seu filho tem um cheiro diferente de todos os outros? Isso é algo de Deus, gente. Né? Um dia desses, o meu filho era um bebê que a gente pegava no colo, e o Júlio sempre foi muito carinhoso, né? Muito carinhoso. Né? Uma das coisas que o Júlio gostava de fazer é se encaixar aqui, porque ele era pequeno, de pé na minha frente, e puxar os meus braços para que eu fizesse carinho na barriga dele. Talvez eu não se lembre disso, mas ele adorava ficar aqui, né? E juntava as minhas mãos para que eu fizesse carinho na barriga dele. Gente, passou tão rápido, a gente quase não viu passar. A gente não viu passar, foi muito rápido. Eu dou graças a Deus porque eu aproveitei todo esse tempo. Eu não estive ausente. Eu estive junto, eu estive presente. Eu e minha esposa nunca trabalhamos os dois ao mesmo tempo, 8 horas por dia, para que pelo menos um de nós estivesse com eles o tempo todo. O único horário que eles ficavam longe da gente era quando estava na escola. Então a Paty também ia trabalhar no mesmo horário que eles ficavam na escolinha. Né? Porque nós queríamos que eles tivessem a nossa presença, a nossa companhia, ou minha, ou a dela, ou de nós dois juntos, todos os dias, em todo o tempo, tivesse alguém de nós perto deles. Caráter, formação de personalidade, de caráter, valores e princípios, etc, etc. Nós desfrutamos tudo isso. Né? Mas passou muito rápido. O Júlio agora já vai fazer 18 anos em fevereiro, se Deus permitir. A Juliana já completou 21 em outubro passado. Né? Então nós estamos, queridos, avançando todos os dias para a nossa deadline, para a nossa linha final de vida. Nós achamos que não, mas estamos. Olha no espelho, varão. Olha no espelho, irmã. Por mais que você queira negar, o tempo está passando.
E é isso que Salomão está alertando as nossas vidas. Ele está dizendo assim, olha, sinta-se desafiado a se lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo, se interesse pela tua vida com Deus. Entenda o que o teu Criador espera de você, o mais cedo possível, para você investir toda a sua vida nesse propósito. Senão você não vai viver, vai apenas existir. Você não foi criado apenas para existir. Você foi criado para viver, e viver plenamente, com um propósito santo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, sobre esse tema, desafie-se. O meu primeiro tópico hoje à noite é: desafie-se a ter uma aliança verdadeira com Cristo. Eu estou dizendo que o primeiro passo de uma vida que faz sentido é nós darmos a nossa vida a Jesus, fazermos de fato uma aliança genuína, verdadeiramente com Ele, porque tudo que você viver nesta vida, por mais longa que a sua vida seja, se não for dentro de uma aliança com Cristo, para que depois você tenha a vida eterna com Ele, não faz sentido. Tudo que você viver fora de uma aliança com Jesus, não vai com você depois que você partir. Só sobe com você os frutos do propósito que você viveu, vivendo em aliança com Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, por mais que você viva 70, 80, 90 ou 100 anos de idade, esta vida é muito curta e pequena, comparada com a eternidade. O irmão Marcos pregou sobre esse tema para nós esses dias. A salvação é um presente, queridos, inigualável. E a eternidade é uma realidade irreversível. Depois que você partir, não tem como mudar o seu destino. Então, querido, o desafio número 1 para você viver em 2026, já começando a partir de hoje, se você ainda não firmou um pacto, uma aliança verdadeira com Jesus, onde você dá a sua vida para Ele, e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, onde os seus pecados são perdoados, e onde você aceita na família como filho de Deus, e você ganha de Deus a vida eterna, e a habitação do Espírito Santo dentro de você. Esse é o primeiro e maior desafio da vida de qualquer pessoa. E essa é a principal razão de ter uma igreja aberta pregando a palavra. Isso aqui não é um clube de recreação, apesar de que nós fazemos isso, vamos nos recrear, tomar uma refeição juntos depois, brincar, conversar, dar risada, isso é muito importante, mas isto aqui não é um clube recreativo, aqui é uma porta aberta para pregar o evangelho da salvação para a sua vida, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Desafie-se a ter uma aliança de verdade com Deus. Desafie-se a ser aliançado de verdade com Jesus, porque se você partir dessa vida sem uma aliança com Cristo, a eternidade estará comprometida, sem que qualquer outra pessoa possa fazer qualquer coisa a seu respeito. E hoje eu estou como porta-voz da palavra de Deus. Pastor, todo domingo você fala sobre isso. A mensagem mais urgente do Evangelho é a mensagem de salvação. E o maior milagre que você pode presenciar é uma pessoa dando a vida para Jesus e nascendo de novo para a vida eterna. Esse é o maior milagre que alguém pode provar. Uma igreja existe principalmente para anunciar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E deixa eu dizer para você uma coisa, se tem algo que alguém pode fazer por você, é feito nesta vida. E o que há de mais importante que alguém pode fazer por você é dizer: sem Jesus, você está perdido. Receba Cristo como seu Salvador. Constitua Jesus como teu Senhor. Tenha uma aliança verdadeira com Jesus. Amém? Pastor, eu não acredito na eternidade. Não muda nada. Se você acreditar na universidade, na eternidade ou não, não muda o fato de que a eternidade continua existindo. Sim ou não? Quem aqui acredita na lei da gravidade? Deixa eu ver. Se você não acreditar, não muda nada. Não é verdade? Já viu aquela fase que as crianças, tudo que elas pegam, elas jogam no chão? Não é rebeldia, elas estão descobrindo a lei da gravidade. Elas descobriram que tudo que elas jogam, cai. E nunca falha, sempre funciona.
A gente é que tem que cuidar das coisas importantes para elas não jogarem, não é verdade? Né? A gente que tem que cuidar. Elas estão descobrindo o quê? A lei da gravidade. Tudo que joga, cai. Nunca falha. Se você não acreditar na lei da gravidade, ela não deixa de existir. Qualquer outra lei da física, do mundo natural, não deixa de existir se você não acreditar nela. E as leis do mundo espiritual também, querido. A eternidade não deixa de ser real e verdadeira se você não acredita. O inferno não deixa de ser real, verdadeiro e irreversível se você não acredita. E deixa eu dizer para você, se você não dá conta de crer, você deveria se preocupar a respeito disso e não se sentir desculpado. Você deveria dizer: Senhor, se há um Deus aí em cima, se há uma eternidade, se há algo que eu preciso fazer, eu não consigo sentir, me ajuda a sentir, a crer e a perceber, porque se há uma eternidade, eu não quero padecer no inferno e no lago de fogo depois, por ignorância, ou simplesmente por não sentir a necessidade. Desafie-se a ter uma aliança com Deus. Desafie-se a ter uma aliança com Deus. Segundo ponto, desafie-se a ter um relacionamento de maior intimidade com Deus. Desafie-se a ter um relacionamento de intimidade profunda com Deus. Porque você pode ter dado a vida para Jesus e não ter intimidade nenhuma. Um homem pode se casar com uma mulher, estar no papel ligados, perante Deus ligados, perante os homens ligados, mas dentro de casa não ter intimidade. Filhos e pais podem morar no mesmo espaço, na mesma casa, mas passar dias inteiros sem ter intimidade, relacionamento, comunhão verdadeira. O que nos leva a perceber que é plenamente possível que você e eu possamos ser alguém que é salvo, que já deu a vida a Jesus, que vai morar no céu, porque a salvação é pela graça e não pelas obras, mas que pode passar uma vida inteira, até frequentando cultos como esse, mas não ter relacionamento, intimidade profunda e verdadeira com o Senhor Jesus. Isso é lamentável, porque há tanto para provar, há tanto para aprender, há tanto para desfrutar, há tanto para descobrir sobre Deus e o propósito dele sobre a nossa vida, e a gente passar a vida inteira só coexistindo, sabendo que Deus está ali, como teu esposo ou esposa pode estar dentro da mesma casa, mas não ter comunhão, relacionamento, intimidade de verdade, é um grande desperdício. É um grande desperdício. Deus tem tanto para você, o Espírito Santo tem tanto para se revelar a você. Desafie-se a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Primeira de Paulo aos Coríntios 2, 9, é um texto que eu amo na palavra de Deus. Eu amo a Bíblia inteira, obviamente, né? Mas são textos que mexem com a gente de forma profunda, não é verdade? Olha o que diz essa escritura da palavra de Deus, como está escrito, olha lá. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu à mente ou ao coração humano. Você está fora da compreensão natural. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Tem alguém que ama Jesus aqui? É verdade mesmo? Deus tem preparado coisas extraordinárias. O olho não viu, o ouvido não viu, o coração e a mente humana não conseguem compreender. São coisas que não se percebem, você não se conecta, você não recebe naturalmente, com a sua capacidade humana. É inimaginável pela mente humana. Mas a Bíblia diz no verso 10 o quê? Olha lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha o que ele está dizendo. Se você quer conhecer as coisas extraordinárias que Deus quer revelar a você, não é no nível natural, senão no nível espiritual.
Isso fala que é necessário que haja um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. E eu estou falando de você ter uma comunhão profunda com Jesus e com o Espírito Santo na sua vida, amém? Ele tem preparado. Se você não recebe, se você não percebe, se você não vê, se você não crê, se você acha que tem para os outros, mas para você não, é porque a distância do teu relacionamento com Deus está muito grande. Eu estava lendo um livro do pastor Getúlio de Jesus, que esteve aqui conosco no Congresso de Libertação, e ele disse que recebeu para aconselhamento, estou contando porque está no livro, é público, portanto, né? Para aconselhamento, um cidadão que diz assim: pastor, eu estou tendo pensamentos perversos, pensamentos pornográficos, estou aqui com a minha esposa, eu não vejo pornografia, eu não traio a minha esposa, eu não tenho relacionamento nenhum com outra mulher, eu sou um servo de Deus, mas eu estou sendo bombardeado por pensamentos pornográficos, ainda que eu não tenha o convívio com a pornografia e nem nenhum tipo de promiscuidade na minha vida. Me ajuda, pastor. E ele veio para o pastor no aconselhamento esperando ter alguma resposta, e a gente nem sempre tem todas as respostas que as pessoas querem ouvir. E aí então, o pastor, depois de orar e abençoar a vida dele, dar os conselhos que podia, os melhores que ele sabia, ele foi para casa dizendo: Senhor, por que o Senhor não mostra para esse homem? Por que o Senhor não mostra para esse homem o que é que está acontecendo com a vida espiritual dele? O Senhor é o maior interessado que ele seja mais que vencedor em todas as áreas da vida, que ele tenha uma mente santa e não uma mente visitada por pensamentos maus. Por que o Senhor não revela para ele qual é a brecha, qual é a porta que o inimigo está tendo na vida dele para conseguir esse acesso? E o Espírito Santo disse ao pastor intimamente, diz assim: você está cobrando que ele tenha um acesso a um nível de revelação que da distância que ele está não é possível. Olha só que profundo. Deus está dizendo assim: ó, da distância que ele está, não é possível que ele possa ter esse nível de revelação que você está pedindo que ele tenha. Porque isso é para quem está vivendo no nível de intimidade, de proximidade. Você está entendendo, querido? Aquele rapaz era convertido, era um servo de Deus, estava indo à igreja, mas o relacionamento ainda era muito superficial. Sabe, querido, a maioria das batalhas que o inimigo consegue vencer contra a sua vida é porque você e eu, às vezes, não estamos perto de Deus, em relacionamento íntimo suficiente para ter o nível de revelação que precisa para vencer a Satanás, os seus demônios e acessar os depósitos da graça naquele nível para a nossa vida. Tem revelações que você deseja, que da distância que você está não serão possíveis, nem plausíveis. Ouse se aproximar de Deus, porque aquilo que o olho não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração e à mente humana, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou perguntar de novo: você ama Deus? Então Deus preparou para você, ou a Bíblia está mentindo. Se eu e você não estamos acessando, é porque estamos uma distância muito longa. A distância está longa. Coloca o texto para nós continuarmos. Verso 10. Porque Deus revela as coisas insondáveis pelo seu Espírito. Sequência. Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja só, quando eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, aquilo que é espiritual, que são as profundezas de Deus, elas podem ser percebidas por mim, porque o Espírito Santo me conecta a essas coisas. Quem está ligado ao Espírito Santo, está ligado ao depósito das revelações, o que Deus tem para a sua vida. Quem pode dizer amém a isso? Aleluia, glória a Deus. Queridos, então, desafie-se em 2026 a ter um relacionamento de maior intimidade com Deus. Deveria ser a segunda prioridade da vida de uma pessoa. A primeira, dar a vida a Cristo. A segunda, ter de fato um relacionamento de intimidade. Porque é nesse nível de profundidade que você contempla e percebe o que Deus tem para a sua vida, para que você defina os seus passos, suas escolhas e suas decisões baseadas na vontade perfeita e específica de Deus para a sua vida. Amém? É importante que você entenda que há um nível da vontade de Deus que é coletivo.
Aquilo que é a vontade coletiva de Deus é percebida pela palavra de Deus. É acessada pela palavra. Você lê a palavra e o Espírito Santo revela ao seu coração enquanto você lê. Mas, querido, tem coisas específicas para a sua vida que tem a ver com você, que as respostas não estão escritas claramente e objetivamente nas páginas da Bíblia. Mas o Espírito Santo vai falar intimamente com você. Coisas tal qual: vá morar em tal cidade, vá congregar em tal igreja, compre ou não compre esta casa, fuja porque esse carro já foi tombado umas 4 ou 5 vezes, né? Entende o que eu estou dizendo? Há um nível de direção muito específico que Deus quer dar aos seus filhos, mas não consegue dar, porque da distância que nós estamos, nós não conseguimos ouvir a sua voz e perceber os seus desígnios específicos para a nossa vida. Terceiro lugar, desafie-se a confiar em Deus de todo o coração. E você vai percebendo que um desafio, ele é desdobramento do desafio anterior. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quem tem intimidade, confia, sim ou não? Quem tem intimidade profunda, confia. Seja num amigo íntimo, né? Um amigo mais chegado que o irmão, né? Se você tem intimidade, um bom relacionamento com a tua cobertura espiritual, com o teu líder, com o teu pastor, você se sente à vontade para abrir o coração, para pedir ajuda em algumas áreas, para falar de coisas e ficar tranquilo, porque há uma confiança estabelecida pela intimidade e pelo relacionamento. Quem tem intimidade gera confiança, relacionamento de intimidade gera confiança. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você se relaciona perto de Deus, então você acessa aquilo que Ele tem para a sua vida, e você então ganha confiança para acreditar e entrar na posse daquilo que é teu em Deus. Você passa a acreditar de todo o coração aquilo que para qualquer pessoa é uma loucura. Uma loucura. Sim ou não? É uma loucura. Gente, Deus nos deu uma palavra de uma igreja de 10 mil membros em Mafra. 3 pessoas já estão comigo nisso. Toda vez que eu me lembro dessa palavra, eu fico desesperado. Sabe por quê? Porque eu não vejo em mim qualidades, capacidades necessárias para construir ou liderar o processo da implantação de uma igreja de 10 mil pessoas. Sabe por que eu sei que não é coisa da minha cabeça? Porque a minha cabeça não consegue aceitar algo desse tamanho. É desafiador para mim a ponto de ser desesperador. Às vezes eu fico muito tempo à noite acordado pensando nisso, falando: meu Deus, como que o Senhor pode olhar para alguém do meu tamanho, com a minha capacidade, para fazer algo desse tamanho? Só pode ser maluquice da minha cabeça. E o Espírito Santo, ele vem e diz assim: é justamente por isso que eu vou fazer, porque aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer. Todo o plano e projeto que Deus coloca na sua vida tem algo de natural, mas também tem algo de sobrenatural que é a parte dele no processo. Se é algo que está na sua capacidade, você faz, você conquista, você constrói e você recebe a glória por isso. Mas se é sobrenatural, se é extraordinário, se é fora do comum, está fora da sua capacidade, fora da sua compreensão, fora da sua força, a única coisa que sobra para você é: eu vou confiar em Deus de todo o meu coração. Amém? Aleluia! E a confiança nasce do ambiente de relacionamento íntimo com Deus. Provérbios capítulo 16, os versos 1 ao 3, um texto que eu tenho um relacionamento muito querido, porque quando eu me mudei para Curitiba, vindo do interior do Paraná, vocês sabem que eu sou VIP, né? Vindo do interior do Paraná. Então, vim do interior do Paraná para Curitiba, recém-formado na faculdade, com aqueles pensamentos à noite na cabeça: meu Deus, como que eu vou atravessar a rua que tem semáforo? Como que vai ser andar na escada rolante? Como que vai ser andar no elevador? Eu tinha 22 anos de idade, eu não era uma criança. Você está entendendo? Do quão capial que eu sou? Eu estou falando de 24, 26 anos atrás.
Que o meu medo ao mudar para a capital era atravessar o semáforo, quando estava verde ou vermelho, como é que era que funcionava. Ou a escada rolante, ou o elevador no shopping, ou num prédio que eu tivesse de ir, numa repartição pública ou privada. Então a minha irmã colocou no meio da minha Bíblia um marca-páginas, eu descobri tempos depois, ela pôs e não me falou. E eu guardo com muito carinho até hoje. O texto, Provérbios 16:1, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Esse verso fala de motivação. E o verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você vai para a intimidade e tem a confiança no que Deus tem para a sua vida, você tem projetos que você apresenta para Ele, e Ele tem projetos que apresenta para você. O Rosaldo comparece na presença do Altíssimo e fala: Senhor, eu tenho umas coisinhas aqui para apresentar para o Senhor, para ver o que o Senhor acha. Assim, que bom que você veio, Rosaldo, porque eu também tenho algumas coisas que eu estou pensando a seu respeito, vamos ver se iguala, vamos ver se casa. E nesse ambiente de confiança você descobre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você diz: Senhor, os meus planos até achei que eram legais, mas os seus são bem melhores do que os meus. E muitas vezes, quando a intimidade é grande, você vai perceber que os planos que você leva para Deus, já foi Ele quem colocou previamente no seu coração. É Ele quem planta os desígnios do coração de quem confia e de quem tem intimidade. Então, querido, claro que você planeja, claro que você faz a tua parte, claro que você é alguém que confia em Deus de todo o coração, mas preste atenção, quando você apresenta teus planos e projetos para Deus, é Ele quem vai ticando assim: esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Se você ama Deus e confia de verdade, você aceita a vontade dEle, porque o não do Senhor não é proibição, é proteção. Amém? Glória a Deus. É isso que queremos que nossos filhos entendam. E muitas vezes nós não temos a mesma disposição de entender em Deus. Senhor, por que não deu certo? Eu queria tanto, parecia tão bom para mim, parecia algo tão extraordinário, eu sonhei com isso a vida inteira. E o Senhor responde o quê? Pois é, mas a distância que você estava, não dava para você perceber que esta não era a minha vontade perfeita para a sua vida. Mesmo assim você foi e fez. Onde o Senhor estava, Senhor, quando eu tomei esse prejuízo? Onde o Senhor estava quando eu me envolvi nesse relacionamento? Onde o Senhor estava quando eu aceitei essa vaga de trabalho? No mesmo lugar de sempre, você que não se aproximou o suficiente. Meu Deus, desafie-se a ter intimidade, a confiar no Senhor de todo o seu coração. Quarto lugar, desafie-se a aceitar novos desafios e oportunidades. Gente, hoje o desafio para mim é terminar a palavra mais rápido. Eu estou me desafiando também um pouco hoje, tá bom? Tá? Desafie-se a aceitar novos desafios e oportunidades. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não trabalha no comodismo. Você não pode entrar em 2026 querendo fazer exatamente as mesmas coisas que você fez até hoje na sua vida e achando que Deus vai produzir resultados melhores nas suas mesmas ações, atitudes e decisões. Então desafie-se a aceitar novos desafios e oportunidades. Sabe, Isaías 43, 18 e 19, a palavra ela diz assim para nós, 43, 18 e 19 de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus tem coisas novas para você viver. Novas e extraordinárias, que o seu olho não vê, o seu ouvido não ouve, o seu coração não entende, mas Ele vai revelar no secreto para você. Você vai aceitar novos desafios e oportunidades, porque você vai perceber esses desafios, vai perceber as oportunidades que ninguém vê, porque no secreto Deus mostra aquilo que ninguém enxerga. Amém? Então, querido, desafie-se a fazer uma nova formação, um novo curso acadêmico, quem sabe, uma nova profissão, quem sabe mudar a rota. Eu decidi mudar, aos 40 anos de idade eu fiz uma transição de carreira. Né? Aquela questão da crise da meia-idade, eu vivi isso daí. Né? Eu fiz uma transição de carreira aos 40 anos de idade.
Eu já tenho uns 30 ou 40 diplomas desde aquele lá de 2018 para trás. Porque desafio de aceitar novas oportunidades. Quem sabe aceitar uma nova profissão, né? Aceitar uma nova, aliás, aprender uma nova língua, né? Ah, não, pastor, não dou conta. Ué, você não aprendeu português? Se você aprendeu português, que é uma das línguas mais complexas do mundo, você pode aprender qualquer outra língua. Pode, você pode aprender. Onde que eu vou aprender? Ué, você não assiste videozinho engraçado no YouTube o dia inteiro? Ou de política, ou de futebol, ou de qualquer outra coisa que te interessa? Tem lá também, vídeos e mais vídeos, para aprender qualquer língua que você quiser, gratuitamente lá no YouTube. Lá no YouTube você pode aprender a tocar um instrumento. Pode ou não pode? Pode, Vitor? Né? Você pode aprender a usar uma mesa de som, como aquela ali que nós temos para ajudar aqui na igreja. Você pode fazer um curso de fotografia e de filmagem. Aqui nós precisamos, nós não temos o Instagram da igreja funcionando como deveria, porque nos falta alguém para poder fazer fotos e vídeos ao longo do culto. Mas se nós não temos a pessoa que já tenha a capacitação, você pode se disponibilizar e dizer assim, eu vou aprender foto e filmagem para eu poder ajudar lá na igreja, lá nessa função que está faltando lá no Moving. Sim ou não, gente? Amém? Desafie-se, são novas oportunidades, novas chances, novos lugares, não é? Faça algo diferente. Saia dessa rotina em nome de Jesus. Desde que seja algo louvável, aprovado por Deus, vai dar certo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quinto lugar, desafie-se a desfrutar de cada bênção já recebida. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes também dessa mensagem, sabe por quê? Porque nós passamos a vida querendo ser alguém, e nós nunca achamos que já somos alguém. É assim com você ou não? A gente vive se preparando para, você sempre está se preparando para algo. E eu não estou contradizendo o que eu acabei de dizer, que você deve se arriscar com coisas novas. Mas, ao se arriscar com novidades, você não pode perder a gratidão e aquele sentimento, né, de que a sua vida já é uma bênção. Desfrutar daquilo que você já recebeu também é um desafio. Por quê? Porque nossos olhos ficam turvos por causa do dia a dia. É aquilo que um dia foi um pedido de oração, um propósito de um ano que você fez com Deus. Agora que você já recebeu, está lá, encostado. Você nem usa. Às vezes é o marido. Às vezes é uma esposa. Não é verdade? O que eu estou tentando explicar para você é que aquilo que um dia foi motivo de oração, de choro de lágrimas, de madrugada acordada, agora é motivo de desprezo muitas vezes. A gente sonha com um determinado carro, vai lá e conquista. 2 meses na rua, você está olhando para o carro dos outros na rua e dizendo assim, aquele lá está bem na fita. É ou não é? Você sonha com uma casa, vai lá e compra ou constrói e depois está mandando nela. Aí alguém vem do lado e faz uma casa de outro padrão do lado da sua e parece que a sua paz vai embora. Você passa na frente daquela casa e parece que a sua virou insignificante. Né? Você tem uma lavadora de 10 quilos e está super feliz, até a vizinha descarregar uma de 17 quilos na porta da sua casa. Parece que está quase esfregando a caixa na sua cara quando está descendo do caminhão. E aí você fala assim, essa coisa dessa minha máquina, não cabe um edredom, ou só cabe um de cada vez. E aquilo que era uma bênção, de repente, se torna algo de lamúria, reclamação, de ressentimento. Agradeça, agradeça, agradeça. A gratidão, na verdade, é meu último ponto, mas está completamente ligado ao desfrute. Sabe, querido, nós lutamos pelas coisas, mas nós não desfrutamos conscientemente depois de conquistá-las. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Desfrute da companhia do seu cônjuge e dos seus filhos. Dá um beijinho na Sandra. Eu duvido se dá um beijinho na Sandra bem agora. Olha aí, ó. Desfrute. Você que é casado, pode fazer também se quiser. Às vezes ela não está aceitando lá em casa, aproveita agora aqui. Casado, viu? Você sabe o que eu estou dizendo para você, querido?
que às vezes o dia a dia cega a gente das bênçãos que já recebemos. Desfrute da companhia do seu cônjuge e também dos seus filhos, sabe por quê? Porque eles são respostas de orações e propósitos que um dia você fez com Deus. Faça dos momentos ao redor da mesa os melhores momentos inesquecíveis da vida de vocês. Sabe, memórias que os seus filhos vão levar para a vida deles quando tiver a sua própria casa e a sua família. Larga o azedume de lado. É difícil dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo, porque eu não tenho medo de dizer as coisas difíceis. Tá? Larga de ser azedo. Larga de ser chato, pelo amor de Deus. Tem coisa que é princípio, tem coisa que é regra, mas tem coisa que é chatice. E aí, ao invés de conviver, de desfrutar da comunhão, da amizade, da presença das pessoas ao nosso lado, a gente fica azedando o dia inteiro, a semana inteira, sabe? Por coisas que nem existem. Às vezes o problema é 0,1% e o resto 99,9% está maravilhoso, mas a gente é capaz de desviar o foco daquilo que está muito bom na nossa vida para ficar sofrendo por causa daquele 0,01%. Tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida. Olha ao redor, desfrute. Então, enquanto você estiver, em cada momento, você só pode estar em um momento de cada vez, em um lugar de cada vez. Sim ou não? Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, enquanto você está aqui na casa de Deus, desfrute da presença de Deus. Amém? Você não pode estar em nenhum outro lugar, né? Só pode estar aqui, agora. Então, concentração 100% presente, conectado com o que Deus está falando e desfrutando do momento, da comunhão. Você pode estar desfrutando dessa palavra, do louvor que tivemos, ou pode estar só dizendo, ai que calor, ai meu Deus, não vai terminar mais, porque está calor demais. Você acha que está calor para você? Imagina para mim aqui que estou agitando e falando. Entende, querido? Você pode se concentrar nos aspectos negativos da vida e não desfrutar das coisas que você tem. Você tem tanta coisa já na sua vida, seja alguém que desfruta. Sabe, quando estiver com seus pais, desfrute da companhia e dos conselhos dos seus pais. Você não sabe por quanto tempo eles ainda estarão com você. Você não seria o que você é se não fosse por causa deles. Ah, você não sabe quem meu pai foi. Ainda assim você é quem você é. Você não sabe quem era minha mãe ou como ela é. Ainda assim você é o que você é. Você nem existiria se não fosse pela graça de Deus e a união dos seus pais. Desfrute da casa, da chácara, do carro, da bicicleta. Desfrute da geladeira. Quem está feliz com a geladeira que tem em casa agora no calor aí? Não está feliz? Eu vou orar para Deus deixar você sem geladeira por uma semana. Só essa semana de agora até domingo que vem, para você ver. Como você vai ver como é uma bênção ter aquela geladeira que você tem lá. A minha ainda é 110 volts, eu trouxe de Curitiba. Mas eu sou tão grato por ela, é grande, espaçosa, cabe tanta coisa lá. É gratidão, querido, é esse sentimento, né, de poder desfrutar das coisas. Sabe, desfrute do ar-condicionado ou do ventilador. Se não tem, abra a janela e sinta a brisa do vento. Durma na varanda. Faz alguma coisa, mas desfrute. Desfrute da comida. É uma bênção ter comida e saúde para comer. Sabia disso? O meu sogro teve um AVC de tronco em 2018, muitos já conhecem a história. E teve disfagia, perdeu toda a parte da deglutição. Um AVC assintomático, teve enquanto dormia. Quando acordou, sentou-se à mesa, cortou lá a sua fatia de pão, colocou o seu café. Quando pôs na boca, não desceu, simplesmente não desceu. Foi ali que ele descobriu que tinha alguma coisa errada. E um tempo foi com sonda pelo nariz, outro tempo com sonda na barriga. Me perdoe, igreja, vamos lembrar o nome agora. Sei o que lá, enteral, né? Gastroenteral, é isso? Nasoenteral, gastroenteral. Pensa na nossa tristeza, da gente estar ao redor da mesa, e ele está lá na sala assistindo alguma coisa, recebendo nutrição pela sonda. Pensa a tristeza de alguém que sempre amou a comida como meu sogro. Meu sogro ama comer, meu Deus do céu. Escutar os barulhinhos de garfo e faca na cozinha, e sabendo que você não pode pôr na boca, porque você não dá conta de engolir, aquilo vai para o pulmão, e você vai morrer. Pensa no desespero de alguém que descobre que meu sogro nunca foi reclamão, mas pode ser qualquer pessoa, não ele,
de alguém que estava reclamando do tipo de comida que tinha ontem, e hoje não pode comer nada, não pode tomar água, não pode engolir a própria saliva. Teve um período que tinha uma maquininha que a gente a cada 5 minutos aspirava a saliva da boca dele. Você entende o que é isso? Ter comida na mesa, independente de quanto ela custou, e ter saúde para comer, é uma bênção gigantesca, sim ou não? Desfrute, mesmo que seja arroz e feijão e ovo e uma saladinha. Desfrute, mesmo que seja só um filé de aceio feito no tacho. Desfrute. É bênção de Deus na sua vida. Curta cada etapa da vida, cada momento, porque a vida é muito breve, ela é muito curta. Desfrute, querido, da companhia dos amigos e dos irmãos. Olha do seu lado aí, quanta gente boa tem do seu lado. Convida essa pessoa para tomar um café na sua casa. Pode ser só café, nem precisa ser um banquete, sim ou não? Pode ser só um cafezinho, ou um chá, um tereré, um chimarrão, que você gosta de tomar. Mas é a companhia, a presença, desfrute. Você vai perceber que é tão fácil ser feliz e custa tão pouco. Desfrute dos cultos e reuniões dos santos, amém? Há irmãos no mundo que dariam tudo para ter a liberdade que temos de congregar, com o propósito de adorar a Deus e aprender da palavra. Tem gente que daria tudo por isso. Desfrute desse momento. Desfrute da companhia dos seus pastores e seus líderes. Não são perfeitos, mas são uma proteção e uma cobertura de Deus na sua vida. Como diz a palavra em Hebreus, eles velam por sua vida diante de Deus como quem dará conta dela um dia. Eles não são perfeitos, mas você também não é. Aceite as pessoas. Cada um está no seu passo, no seu tempo. Seja menos exigente com os outros. Cobre um pouco de si, não tanto também. Mas desfrute das companhias e das amizades. Amém? Terminando já, o último ponto. Posso ouvir um amém bem forte? Desafie-se a exercitar a gratidão. Desdobramento do ponto do desfrutar. Quem é grato, desfruta. Quem não é grato, não está desfrutando, está só sobrevivendo, passando atropelado pela vida e não está desfrutando de tudo que Deus tem dado. Então, quando desfrutamos, nós também agradecemos. E quando nós falamos de gratidão, eu não estou falando apenas de você usar palavras de gratidão, onde você diz assim, muito obrigado, viu gente? Ontem nossos irmãos aqui, os que puderam foram com a gente lá na Igreja Assembleia, né, para tocar e cantar, e eu fui pregar a palavra. Depois quando a gente voltou para casa, a minha filha, que é a líder do Ministério de Adoração aqui, colocou lá no grupo lá, uma palavra de gratidão. E eu só escrevi assim, valeu povo. Mas eu poderia falar valeu povo e não ter o sentimento de gratidão de verdade. Gratidão é muito mais do que falar obrigado. Eu te agradeço. Gratidão é um sentimento que você cultiva permanente dentro de si. É uma atitude interior que você carrega. E aí falar e expressar vai ser muito mais fácil. Mas a gratidão, antes de ser palavras e ações, a gratidão é um sentimento que você tem. Quantos são gratos pela vida que tem? Quantos são gratos por que Deus tem feito em sua vida em 2025? Quantos são gratos por ter sobrevivido às adversidades e chegado até aqui? Amém? Desenvolva um coração agradecido. Gratidão alegra o coração de Deus. Gratidão ativa o favor de Deus em novas proporções na sua vida. Quem é grato por aquilo que já recebeu, será grato também por aquilo que ainda vai chegar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Quais são os seus motivos para ser grato? Vamos ficar de pé. Só se você puder. E se você pode, seja grato por estar de pé. É uma bênção poder estar de pé, por conta própria, sem ninguém te segurando, podendo se sustentar sobre seus próprios artelhos. É uma bênção. Quais são os motivos pelos quais você é grato? Eu gostaria que você tivesse esse momento de gratidão a Deus.
Começa a relembrar, olha ao redor. Não olhe para aquilo que você acha que está faltando. Olha para tudo que você já tem. Tudo que já é teu, já está na sua vida. E desenvolva esse sentimento profundo de gratidão. Respire fundo e diga assim: obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, e coloque algo depois dessa frase. Obrigado, Jesus, pelo meu cônjuge, pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado, Jesus, pelos meus filhos lindos e amados. Obrigado, Jesus, pelo alimento que eu como todo dia, pelo trabalho, pela empresa, pela renda. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado pela roupa que eu estou vestindo. Obrigado por essa casa de oração que se abre para que nós possamos congregar juntos e louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja, esse ambiente de amigos em Cristo, irmãos em Cristo que celebramos. Invista um tempo agradecendo a Deus agora. E não só com palavras, mas realmente sinta de todo o coração gratidão pela vida maravilhosa que Deus tem proporcionado para você. Amém? Te amo, Deus, a sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Vamos declarar juntos? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, declare. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Seguirá, Senhor. Cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, tirou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Tu tens sido tão bom para conosco, Pai. São tantas bênçãos, Pai, que nós não conseguimos contar, não conseguimos mensurar, das tuas santas e benditas mãos. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora a nossa gravação, tá bom? Deus abençoe sua vida. Você que veio assistir este culto gravado depois, que o seu ano de 2026 seja realmente uma bênção na presença de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, naquela dinâmica agora, rapidamente, né? Cadeiras...